Nunca falamos como criança com eles. Então, o exemplo ele tinha. Então, fui orientada a esperar. Com 5 anos que me alertaram. Na escola me alertaram porque poderia atrapalhar na alfabetização. E para melhorar a situação, né, ele perdeu esses 3 dentes. Uma corda, quando ele tinha 5 anos, uma corda bateu. E ele perdeu os 3 dentes, que é onde tem o controle da língua, né? Sim. Isso influencia, né, a formação dos dentes. Modifica, né, o padrão. Os motivos, né, pelos quais as crianças desenvolvem essas dificuldades, eles variam, então. Variam. Então, a gente tem desde uma primeira suspeita, que é auditiva, e aí, sem dúvida, a audição é a primeira coisa que a gente vai pesquisar, né? Até uma inabilidade da produção, que tem a ver com esses R's, que exigem um controle maior, e às vezes até uma condição emocional, efetivamente. Então, a criança que às vezes é paparicada demais, que o irmão mais velho fala por eles, né? A Vicky falou que o filho perdeu os dentes, né? E criança que usa chupeta, que chupa o dedo, isso também interfere na fala? Interfere sim, porque é assim, a musculatura... Se prolonga muito, né, essa utilização. A musculatura da boca... Que é o que você falou, né? É o caso do seu filho, né? Ele chupou chupeta, não muito tempo, né, mas chupou e mamou mamadeira. E aí isso deu uma... Mas até quantos anos? Uns 3, 4 anos, porque daí quando ele começou... É bastante, né, Helena? Quando ele começou a chupeta foi mais difícil de tirar, a mamadeira foi mais fácil. Quando ele começou a fazer a fono, com uns 4 anos, aí assim, vai ter que tirar, agora não tem mais jeito, né? O ideal é tirar até... Até 2. Até 2 anos. É assim, o ideal é que a criança seja amamentada no peito, né? Que é a condição de estímulo ideal para ela. Na amamentação, por meio do peito, o que acontece? A criança tem as condições para exercitar a musculatura, para ter um desenvolvimento adequado. E aí, naturalmente, ela passa pela fase oral, pela fase anal, numa condição boa, com esses músculos bem desenvolvidos para dar conta do recado. Quando, por qualquer razão, não é possível essa amamentação, e aí a gente costuma orientar pelo menos 6 meses, né? A criança vai utilizar a mamadeira. Aí tem, gente, desde a escolha da mamadeira, então assim, às vezes a mãe quer facilitar para a criança se alimentar mais rápido e às vezes aumenta o furo da mamadeira. O que acontece? Tudo que a gente facilita nesse sentido dificulta o desenvolvimento dessa musculatura, né? Então, sem dúvida, os hábitos de alimentação são muito importantes. O uso, às vezes, da mamadeira com a criança deitada, às vezes a criança é maiorzinha, aí ela deita para ver televisão, né, e vai com a mamadeira. Então, o que acontece? O fato dela estar deitada faz com que o leite saia mais fácil. E, às vezes, até para se defender, para não engasgar, a criança aprende a elevar a base da língua e ela começa a ficar com a língua anteriorizada, e aí vem esse tipo de emissão que você comentou, né? Com a linguinha entre os dentes. E a Carla, você falou, a sua filha tinha o nódulo e o seu filho Gustavo trocava leite. Isso. E daí você foi investigar e descobriu por que ele trocava? Era alguma coisa ligada à audição? Não, eram os R's, os grupos, né? Era mais uma dificuldade mais localizada. O controle da musculatura da língua. Mas como a escola alfabetizava com 5 anos e era o método fonético que pelo som, então eu procurei antes, porque né? Senão... Quer dizer que pode dificultar mesmo na hora da alfabetização, se a criança tem um problema de fala. O ideal é que a criança vá para a situação de alfabetização com a fala totalmente bem desenvolvida. Língua solta e língua presa são duas situações diferentes e o leigo tende a confundir. Quando a gente vê como ela brincou do Lula, a gente fala assim, o Lula tem a língua presa. Não é, o Lula tem a língua solta demais, na verdade. O que acontece? A língua é uma estrutura muscular e ela tem um freio, que é quando a gente gruda a língua, a gente identifica, né? Em alguns casos, esse freio é muito curto. Quando o freio é curto, a criança tem dificuldade de elevar a língua. Então, ela faz, nos sons que deveria elevar a língua, ela faz um ajuste alterado. Então, por exemplo, ela fala Nora, careca, cabelo, com a língua mais baixa o tempo todo. Essa é a condição da língua presa. E o tratamento é cirurgia, é cortar? Em alguns casos, Roberta, o dentista ou o próprio otorrino resolve dar um pique nesse freio para desenvolver. O que a gente sabe é que se dá o piquezinho e não exercita para garantir a flexibilidade, às vezes esse freio cicatriza rígido de novo e não resolve o problema. E às vezes, até sem a necessidade do piquezinho, a criança consegue, por meio de exercícios, desenvolver a flexibilidade desse freio
e consegue falar bem. Agora, no caso da língua solta, o que acontece? Essa musculatura, por hábitos inadequados, por falta de uma alimentação direcionada e tudo, ela acaba não se desenvolvendo bem. Isso que você diz de repente a mãe fica dando comida não muito amassada, exatamente, bater no liquidificador. Todo o processo de mastigação é importante. Então é importante, mesmo quando a criança não tem dente ou não tem todos os dentes, dá já pedacinho. É importante dar, exatamente. A gente tem que fazer com que a alimentação seja uma oportunidade da criança realmente colocar para trabalhar essas estruturas. Os lábios, a língua, a bochecha, os dentinhos quando começam a nascer. Mas aí a língua solta, como que é o tratamento? Então, aí a musculatura está flácida. O que acontece? Como qualquer músculo flácido, a tendência é que esse músculo se espalhe. Então, a língua vem mais para frente do que o habitual. Aí, além da dificuldade de controle, essa língua a gente começa a utilizar desse jeito na hora de falar. A gente vê mais a língua. Né? Todo mundo acha engraçado. Todo mundo fala que é o cicioso. Isso, exatamente. Agora, acho que aí daí a criança, isso a gente até vai falar no próximo bloco, daqui a pouco eu tenho que chamar, porque daí a criança passa a ter problemas, né, de aceitação na escola, porque vira motivo de gozação. E no começo é engraçado, todo mundo acha quando é pequenininho, aí cresce. Exatamente. E aí tem um outro agravante também, né, gente, que essa língua anteriorizada, ela empurra os dentes. E aí a criança passa a ter problemas de deglutição, de alteração ortodôntica, coloca o aparelhinho às vezes, né? Leni, o seu filhinho está com quantos anos? O meu filhinho está com 18 anos. 18 anos já, né? Hoje está com 18 anos. A gente vê que tem muita coisa, eu preciso chamar o bloco e a gente começa o próximo bloco explicando ainda essa história do tratamento da língua solta, tá? A gente continua daqui a pouco. E também no próximo bloco tem uma reportagem sobre tratamentos na rede pública. E aqui no estúdio, mais uma entrevistada, a psicóloga Kátia Mota Assis. Continue com a gente. A senhora já teve algum problema de voz, algum problema na sua fala? Já. Eu tive problema pelos outros, eu tive um problema de alergia de cigarro. Eu só escrevia, fiquei 3 dias sem falar e o médico perguntou para mim, você fuma? Eu falei, não, detesto cigarro. Aí ele falou, mas você está cheia de nicotina dentro na parte nasal, né? Aí eu falei, ó, é de alguém fumar perto de mim, né? A senhora sabia que crianças, elas correm o risco, crianças que gritam muito, elas correm o risco de ter calosidade nas cordas vocais? Eu sei, porque eu tenho uma filha que é deficiente auditiva, então por isso que eu faço acompanhamento com ela com fonoaudióloga. E quando ela está sem o aparelho, ela então grita em razão dela poder ouvir o que ela está gritando. E eu fui aconselhada a fazer sempre uma avaliação com fonoaudióloga para ver se não está formando calo nas cordas vocais. A gente vê que é importante aprender o uso correto da voz também, né? E isso em todas as idades, né? E agora está aqui também a Kátia Mota Assis, que é psicóloga clínica e hospitalar. Kátia, a criança com problemas na fala, às vezes precisa também de um acompanhamento psicológico, né? A gente vê que a criança que troca a letra, a criança que tem a língua solta, às vezes é motivo de gozação na escola, né? Falo que é uma bola de neve, né? Porque um leva para o outro. Se inicia uma questão física, acaba vindo a questão emocional. E aí a emocional pode até ficar mais evidente o físico e vai indo, porque ela vai ficando introspecta, não quer se posicionar com um grupo, tem um texto coletivo, a criança muitas vezes não coloca o que pensa, não argumenta por timidez, porque os amiguinhos vão rir e aí vai. Porque o tratamento às vezes é longo, né, Leni? Não é de uma hora para outra. Depende do caso. Depende do caso. Os casos de nódulo vocal, né, normalmente a gente orienta a família, orienta exercícios para a criança fazer, depois de um período a gente espaça, volta a atender depois de num outro momento. E quando você fala em exercícios, são exercícios da boca, no caso de voz, né, a gente tem os exercícios vocais propriamente, que são sons que ajudam, que facilitam, né, a produção da fala. E no caso da língua presa, que a gente comentou melhor da língua solta, são exercícios musculares mesmo. Os filhos de vocês sofreram algum preconceito na escola por trocar letra? Não que eu saiba, nunca foi comentado. Preconceito não, mas a voz está muito ligada na parte emocional. Então, a minha filha, ela faz teatro
E toda vez que está perto de espetáculo, a voz pia